Irmãos, hoje nós vamos estar aqui nesse estudo, do final do capítulo 15. Eu quero que você preste muita atenção no título, O título é esse aí, olha. A realidade dos problemas relacionais na igreja cristã. A gente poderia colocar só assim, os problemas relacionais na igreja cristã, de relacionamento. Mas nós preferimos colocar a realidade. Nós tivemos um problema na igreja cristã no capítulo 5, no capítulo 6, quando as viúvas dos helenistas estavam sendo desprezadas em relação às viúvas que tinham lá dos judeus na igreja de Jerusalém. Depois nós tivemos um problema no capítulo 15, já tinha tido no capítulo 11, com a visita de Pedro na casa de Cornélio. Agora no capítulo 15 realmente foi, foi o estopim, realmente a igreja teve que se reunir, eles tiveram que decidir um fato muito importante. Não é que eles decidiram, eles tiveram que olhar para a Bíblia, olhar para o que estava escrito nos profetas, olhar o que Deus estava fazendo e dizer: nós cremos que somos salvos pela graça. E aí, capítulo 15 e versículo 11, cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Definiu-se que a salvação era pela graça. Então, irmãos, já temos um problema lá atrás, temos um problema presente no capítulo 15 e vai aparecer outro. Ou seja, os problemas relacionais na igreja cristã são, infelizmente, uma realidade. E nós vamos ver isso aqui hoje, As pessoas gostam de estar no controle de tudo, Por que é assim? Porque realmente, a gente quer que seja feito do nosso jeito. Nós não aceitamos outro jeito, é o nosso jeito e acabou. Isso significa o quê? Significa que as pessoas querem estar no controle. É muito simples, é fácil de definir isso aí. Lá no seu trabalho, se eles decidirem, vamos fazer aqui uma festinha, aí começa um dar uma opinião, outro dá outra opinião, outro dá opinião, o bolo vai ser do quê? Pronto, já começa uma discussão, já começa uma briga. Não, eu quero de abacaxi, não, eu abacaxi não posso, eu quero de morango, morango eu também não gosto, E pronto, ou seja, você sabe que a sua opinião nada mais é do que você controlar. As pessoas dando a opinião, elas querem controlar, e é assim, não, eu não estou querendo controlar, não, é desse jeito. O ser humano, ele é assim, não vai mudar. Foi assim lá no tempo de Adão, foi assim no tempo de Moisés, e vai ser assim, meus irmãos, em todo o tempo. Sempre vai ser desse jeito. A gente precisa entender que, na verdade, quem está no controle é Deus. Deus, ele nos guia nos bons e nos maus momentos. Veja, às vezes tem momentos bons e vai causar uma divisão, e tem momentos que são maus, que às vezes, em vez de dividir, acaba unindo ainda mais as pessoas. Para você ver como funciona. Você, por exemplo, estava falando da festinha, mas vamos dizer que a igreja resolva fazer um piquenique. Olha, nós vamos fazer um piquenique em tal dia, vai ser naquele feriado. Aí alguém se levanta e fala assim, naquele feriado eu não quero que faça não, Por quê? Às vezes ele vai estar de folga, mas ele resolveu que naquele feriado ele ia viajar, ia para um lugar aí. Então ele já decide assim, não, se for nesse dia eu não vou, Entende? Por que é assim? Porque as pessoas, elas querem deter o controle. Então, a igreja, por exemplo, se um dia a igreja definir, olha, nós vamos fazer um piquenique no dia 4 de abril. Não, esse dia eu vou estar trabalhando, esse dia eu não posso. Não interessa. Se a igreja decidir, quem puder ir, vai. Quem não puder ir, o que acontece? Ela pode ajudar. Olha, eu não vou, gente, eu já marquei outro compromisso, mas se precisar da minha ajuda, se eu puder fazer alguma coisa, mesmo eu não estando lá, eu vou me sentir alegre, satisfeito, eu vou me sentir grato diante de Deus. Aí você está dizendo, eu não quero ter o controle. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, nesse final do capítulo 15 do livro de Atos, já não é uma briga mais pela doutrina, não é uma discussão sobre a verdade de Deus, é apenas o querer do homem, um quer de um jeito, outro quer de outro jeito,
e aí tem uma discussão. Essa discussão não é pequena, é uma discussão grande, e dois irmãos que estavam sempre juntos, eles acabam se separando. É isso que nós vamos estudar hoje, que Deus está no controle de tudo. Ele não apenas nos guia em todo o caminho, mas Ele trabalha em nossa vida durante o percurso. Ele não está só nos guiando, Ele trabalha o percurso que nós estamos andando, a respeito das coisas que Ele decidiu. Meus irmãos, aquilo é de grande ensinamento. Eu estava falando na quarta-feira, né, sobre uns ensinos modernos aí que o pessoal tem agora, né. O irmão Hudson estava falando uma coisa na mesa, eu não entendi direito, mas uma coisa eu entendi, né? Ele disse assim, que o mais importante não é o resultado final, mas as decisões que foram preciso tomar para chegar àquela conclusão. Nem sempre as decisões foram corretas, mas o fato deles ter tomado aquela decisão, ele estava dizendo, olha, eles viram que não chegou naquela conclusão, depois, numa próxima vez, eles vão tentar acertar. Por isso que era muito importante esse percurso. Então, meus irmãos, aquelas decisões são experiências que vão fazer crescer, que vão fazer desenvolver, e assim é a fé, assim é a vida cristã. Nem sempre as decisões de uma igreja naquele momento podem ser as melhores, mas Deus vai usar aquela decisão para crescimento espiritual. A gente não pode tomar uma decisão que vá contra a verdade de Deus, contra a fé, mas se está embasado na palavra de Deus, aquela decisão, ainda que dolorosa, ainda que triste, ainda que muitas pessoas vão chorar, Deus vai usar, como aconteceu no capítulo 15, quando a igreja decidiu que realmente vamos olhar para a Bíblia, e a salvação é pela graça. Eu digo para você que 90% da igreja de Jerusalém deve ter ficado com a cara emburrada, ou talvez até mais. Só que eles tiveram que aprender com isso, e as pessoas aprendem com isso. Nós podemos aprender com as vitórias, nós aprendemos com as derrotas, nós aprendemos com aquilo que nós fizemos de certo e aquilo que nós fizemos de errado. Se Deus estiver na frente, se Deus estiver nos guiando, se a gente se permitir a ser ensinado por Deus, tá? E tem uma outra coisa, irmãos, há muitas coisas que nós não entendemos. Com o que nós não entendemos? Por exemplo, porque às vezes pessoas que amamos nos magoa, nos fere, nos causa grande decepção. Por quê? Você não entende na hora. Veja só, porque às vezes pessoas tão fortes fisicamente caem numa enfermidade, perseveram e esperam no Senhor. É com esses que Deus ele vai trabalhar. Olha, nós temos uma briga aqui, e eu vou chegar naquele final, que vai demorar um pouco, mas o versículo 39 diz que houve uma confusão, e o Barnabé, ele pegou o Marcos e foi embora para a ilha de Chipre. E há uma diferença da atitude de Barnabé com a atitude de Paulo. O Paulo, no versículo 40, diz que ele escolheu Silas e ele partiu. Mas tem um detalhe aqui que não tem na decisão de Barnabé. E aí, irmãos, o Barnabé, ele não aparece mais na história. O Barnabé, ele some do livro de Atos, completamente. A Bíblia diz que teve uma coisa que ele não fez, que o Paulo fez. No final do versículo 40, é que Paulo, ele saiu encomendado. Os irmãos encomendaram ele. Ele saiu com a mão da igreja em cima da cabeça dele. Essa atitude faz toda a diferença na continuidade. Não quer dizer que o Barnabé não será usado mais. Não quer dizer que o Barnabé, ele está aí desprezado, de jeito nenhum. Nós vamos ver que ele fez grandes coisas. Mas aqui, na história do livro de Atos, é a última vez que você vai ler o nome Barnabé. Então, continuando, meus irmãos, vamos lá, há coisas que a gente não entende, e tem uma palavra de Jesus para todos que querem entender o motivo de alguns acontecimentos. Você não entendeu aquele acontecimento? Você ainda precisa entender? Tá bom, então nós temos uma palavra de Jesus para todos
que querem entender o motivo de alguns acontecimentos. Aqui em João capítulo 13 e versículo 7, Jesus diz assim: o que eu faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Você consegue ler e se satisfazer? Pois é essa, meus irmãos, é esse o objetivo de Jesus com esse versículo. Ele poderia dar uma resposta pronta para Pedro. Ele poderia olhar para Pedro e dizer assim: Pedro, olha, vou te explicar o que está acontecendo aqui. Mas ele preferiu olhar para Pedro e disse: Pedro, o que eu estou fazendo agora? Estou lavando os teus pés. O que eu estou fazendo agora você não pode entender. Faltava humildade para Pedro, para ele entender. Faltava crescimento espiritual para Pedro entender. O Pedro, ele realmente não podia entender, mas ele disse: olha, o que eu faço agora você não vai entender, mas mais tarde você vai entender. Houve um crescimento nesse processo, dias passados, e um dia Pedro, ele entendeu o que Jesus Cristo fez. Então, irmãos, às vezes perguntamos como Daniel. Daniel, ele faz uma pergunta para Deus, no final do livro: Senhor, qual é o resultado final de todos esses acontecimentos? Deus mostrou para Daniel tanta coisa, o mundo acabando na frente dele, literalmente. Daniel, ele profetiza o final dos tempos. O mundo está acabando segundo as suas próprias profecias, a visão que Deus deu para ele. Coisas que nós nem vivemos ainda, nem, meus irmãos, nós imaginamos tudo que vai acontecer. Aí ele pergunta: meu Deus, qual vai ser o resultado disso, de todos esses acontecimentos? Deus poderia chamar Daniel do lado, colocar Daniel do lado, porque a gente pergunta: Deus, por que, Senhor? Por que aconteceu isso? Deus podia colocar você sentadinho do lado e explicar exatamente o motivo, tá? Mas Deus, ele pega o Daniel, ele só fala isso: Daniel, segue o teu caminho, tá? Em suma, continue andando, caminhe, né? Você faça a sua parte, continue andando, quem toma a mão do arado e olha para trás, não é digno. Então, essa pessoa, ela precisa caminhar. Esse é o grande ensinamento de Deus, mostrando para eles: olha, você não vai entender, mas você pode não entender agora, né? Lá na frente você vai ter uma compreensão espiritual, se você estiver caminhando, se você estiver andando, você vai conseguir entender. Nós temos uma dupla aqui que é simplesmente sensacional, né? Aqui no versículo 30 que nós lemos, eles se despediram, partiram para Antioquia. Eles estavam em 4 irmãos para levar aquela carta, que era Paulo e Barnabé, mais Judas e Silas. E eles saíram da igreja de Jerusalém e eles foram para Antioquia, para avisar a igreja de Antioquia a decisão tomada lá em Jerusalém. Versículo 31, e quando leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então Judas e Silas, membros da igreja de Jerusalém, eles foram lá para Antioquia, confirmaram as palavras daquele texto, e todo mundo estava feliz. E versículo 33, detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Ficaram um tempo na igreja de Antioquia, e aí, vamos embora, chegou a hora de ir embora, não é? E aí eles iam voltar para Jerusalém. Nesse momento, no versículo 14, pareceu bem a Silas ficar ali. Olha só, já é Deus agindo. Ninguém tinha brigado ainda, as coisas estavam indo tudo bem. E o Silas, movido pelo Espírito Santo, ele aparece aqui no capítulo 15, ninguém sabia que ele existia, ele aparece no capítulo 15 já como irmão de conceito, e aí ele é escolhido para levar a carta para Antioquia, para confirmar aquela carta, da autenticidade da igreja de Jerusalém. E agora, meus irmãos, ele não volta para a igreja de Jerusalém. Pareceu bem, ele falou assim: não, eu me sinto tocado de ficar nessa igreja aqui, nessa igreja missionária. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando a palavra com muitos outros,
a palavra do Senhor com muitos outros. Então, Silas ficou ali, ficou com Paulo, ficou com Barnabé, com muitos outros. É muito importante você pensar nisso. Por quê? Sabe que o nosso irmão Marcos, nós chamamos ele o Marcos da Van, né? Mas o nosso querido irmão Marcos Silva, ele disse que ele estava lá na casa do filho dele, do André, e eles estavam fazendo uma reforma lá, e o pedreiro disse assim: vai faltar aqui um rejunte. Então eu vou comprar o rejunte. Não, o senhor não precisa comprar não, eu deixei lá na casa do senhor uma sobrinha. Ele disse: não, tudo a sobra eu jogo fora, ou eu dou para alguém, eu já dou para vocês, eu te dei a sobra. Ele disse: o senhor me deu, mas eu não levei, eu deixei lá aquela sobra. Não, eu dei para você, eu acho que você olhou. Não, o senhor pode voltar para casa, pega lá, porque está em tal lugar, pode ir lá. E ele disse: mas não, né? E aí então ele, contrariado, ele volta para casa, tá? Quando ele volta para casa, o que acontece? A mulher dele sai pelo portão, desesperada, com aquela criança de 1 ano no colo, a avó segurando a criança de um colo, desesperada porque o menino tinha comido um negócio engasgado, e gritando: socorro, 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 né? E ele está lá com o carro na frente, e a esposa, que é a avó da criança, ele já abre a porta, coloca o menino no carro e vai para o hospital urgente. Eu lembro vocês, ela é uma médica muito conceituada, né? Mas mesmo assim, naquele momento, vamos correr para o hospital. Quem é que fez ele ir lá para a casa dele naquela hora, naquele momento? Quem que foi? Foi Deus. Porque se ela pegasse um celular, ligasse, lá de onde ela estava na cooperativa, até onde o menino mora, o seu filho mora ali perto do hospital, na Santa Casa, até ele ir lá e voltar, pode ser que a criança não teria resistido. Então eu vejo, olha só, Deus, Ele trabalha antes, as coisas estão acontecendo antes, mas ninguém consegue enxergar, ninguém consegue ver. Mas você tem que ver, você que é um cristão tem que ver. E por isso, no versículo 34, Silas ficou ali, ele não foi embora. Está todo mundo bem, está todo mundo em paz. Barnabé e Saulo é uma dupla quase perfeita. Como é que os dois se tornaram tão próximos? Quando Paulo se converteu, ele era desprezado pela igreja. Ninguém queria ficar com Paulo perto, porque tinham medo dele, porque antes ele era o algoz da igreja. Barnabé foi o homem usado. Quando Paulo foi para Jerusalém, ninguém ficou perto dele, todo mundo saiu de perto. Esse aí que matava a gente antes. O Barnabé colocou a mão no ombro de Paulo, que ainda chamava Saulo, Saulo de Tarso, colocou a mão no ombro dele e disse: Saulo, vem cá, eu vou te apresentar algumas pessoas. Chegou lá e disse: ei Pedro, esse é o Saulo, ele se converteu. Ei Tiago, vem cá Tiago, vem, rápido, né? Ei Tiago, esse aqui é o Saulo, ele se converteu. Olha Saulo, esse Tiago aí, ele é irmão de Jesus mesmo, né? O filho de Maria com José. Aí chamou lá um outro lá, e um outro, ele apresentou a igreja perdeu o medo de Saulo. Por quê? Porque o Barnabé foi essa ponte de amizade. E aí como é que os dois começaram a trabalhar juntos? Barnabé foi visitar a igreja recém-organizada de Antioquia, e quando ele viu aquela igreja, meus irmãos, ele se apaixonou por aquela igreja, que nem o Silas agora. E aí ele disse: eu não posso ficar sozinho aqui. Então ele saiu e ele foi para Tarso. Agora, para sair lá de Antioquia e ir para Tarso, a viagem levava 3 meses. Ele levou metade de 1 ano para sair de um lugar e ir buscar o Saulo e depois voltar. Ele investiu tempo, ele investiu dinheiro, ele investiu seu esforço, e ele é que foi buscar o desprezado Saulo, porque eles tinham mandado ele para longe. E ele buscou o Saulo, colocou o Saulo na igreja de Antioquia, trabalharam juntos até Deus dizer: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho separado. Ou seja, eu vou usar esses dois para as missões. Então, meus irmãos, essa dupla,
eles abriram muitas igrejas na primeira viagem missionária. Eles abriram igrejas em Antioquia da Pisídia, em Icônio, em Listra, em Derbe. Então havia muitas igrejas abertas pelos dois. Os dois partilharam muitas coisas juntos, viagens juntos, refeições juntos, dormitórios juntos, orações juntos, chuva, sol, apedrejamento. Os dois estavam sempre juntos. Por isso eu coloquei aqui Barnabé e Saulo. É uma dupla quase perfeita, compartilhando vitórias e compartilhando derrotas. E agora, eles vão viver o impasse. Capítulo 15, versículo 36. Primeiro eles concordam, que tem que voltar para o campo missionário. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Vamos voltar? Vamos. Fazer discípulos é mais do que ir pregar, é crescimento em Jesus. Isso implica em acompanhamento. Então os dois estão voltando para aquelas igrejas para acompanhar. Vamos ver como eles estão. Essa frase, irmãos, ver como eles estão, até eu coloquei em a parte aqui, cuidar. Uma das traduções lá é cuidar. Vamos ver se eles estão precisando de algum auxílio espiritual. Muito legal isso. Eles visitar igrejas que eles começaram anos antes. Agora, irmãos, que surge um impasse no versículo 37. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Bem, Barnabé disse: vamos voltar, vamos. Nós vamos levar o Marcos, viu? Calma lá. Aqui na minha tradução está aconselhava. Eu acredito que deve ter outro tipo de tradução aí. Alguém tem alguma diferença aí no versículo 37? No lugar da palavra aconselhava, alguém tem uma outra palavra aí? Queria que levassem. Alguém tem outra tradução que não seja essa? Ou já acabou? Está todo mundo com essa aí? Então tá bem. Mas só essa palavra queria, tá? Já, meus irmãos, quer dizer muita coisa para nós aqui, tá? Então não é um aconselhamento, não é apenas uma opinião. O Barnabé, ele tomou uma decisão. E aí tem tradução que traz justamente essa palavra. Tem tradução que diz assim: Barnabé decidiu que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Ninguém tem essa tradução aqui não, né? Você tem? Não, não tem. Então veja só, isso foi uma decisão. Ele já decidiu. Era uma coisa que ele colocou na cabeça, não. O Marcos vai com a gente e pronto, acabou. Tá? Agora, o Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha eles e não os acompanhou naquela obra. Então, meus irmãos, o Paulo disse: não é razoável essa decisão, não está certo, né? A gente estava lá saindo da ilha de Chipre, quando nós fomos para os gentios de fato, ele voltou para trás. Eu não vou levar não, nós vamos levar, não, eu não vou levar, vamos levar, não, nós não vamos, de jeito nenhum, né? Então a pergunta é: quem está com a razão? Paulo tinha suas razões, Barnabé as dele, e eu creio, tudo vinha do Senhor. Deus fez aquilo. O versículo 34, para mim, é o versículo chave para dizer: Deus fez aquela separação, ainda que o homem produziu aquela separação. Veja só, meus irmãos, quem é que o Paulo vai escolher depois? Justamente esse que é o Silas, tá bom? Vamos falar um pouquinho. O pivô da ruptura. Quem é o responsável por essa divisão? Quem era o rapaz? Marcos. É o sobrinho de Barnabé. Aliás, é na casa da mãe dele que se fazia culto, no tempo de perseguição.
quando cortaram a cabeça de Tiago, quando mandaram prender Pedro, a igreja orava continuamente, fervorosamente, na casa da mãe dele. Então, meus irmãos, nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, nós estamos falando de um jovem, nós estamos falando de um homem espiritual. Ele não é aquela pessoa carnal, porque abandonou lá. Não, calma, espera um pouco aí, nós estamos falando de uma pessoa espiritual. Nós estamos falando de uma pessoa que a mãe dele orava tanto quanto você ora pelo seu filho. Que a casa da mãe dele era uma casa de oração, fazia parte da igreja. Não é uma pessoa qualquer. Provavelmente um judeu conservador, que guardava o sábado, legalista, etc., igual o tio dele, porque o Barnabé também era assim. Então, irmãos, nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, tá? O pivô da ruptura, menino bom, né? E ele participou parcialmente da primeira viagem, tá? Foi até um ponto, depois ele retornou, tudo girava em torno desse abandono, né? Eu não sei se a liderança de Paulo ofendeu ele, eu não sei se o fato de ir agora só para os gentios, saindo da ilha de Chipre, que tinha uma forte presença de judeu, e indo para a Ásia, onde a minoria era judeu, ou quase ninguém era judeu, isso iria implicar, então eu não posso dar essa resposta para você, mas uma coisa é certa, alguma coisa fez ele voltar, ou será que foi covardia mesmo, Às vezes a pessoa desiste, a pessoa sabe que a obra é grande, que a obra é difícil, e ela desiste. Tem muitas pessoas que fazem isso. Às vezes, porque não concorda com esse ou com aquele ponto de vista, então ele desiste, E vamos crer aqui que ele não era um covarde, vamos crer que ele, eu não vou aceitar a liderança de Paulo, eu não vou aceitar que o evangelho seja pregado para os gentios, e os gentios vão se converter sem circuncisão, sem guardar o sábado, eu não concordo com isso, Então, nós não sabemos, mas uma coisa é certa, algum motivo teve, não é verdade? Para ele ter voltado, ninguém sai e diz assim, eu estou saindo, espiritualmente estou saindo. Não da igreja, não de missões, tá? Então, houve uma grande contenda entre eles, versículo 39, e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro, o motivo nós já sabemos, levar ou não levar o João Marcos, e como será que essa contenda se desenvolveu? A Bíblia não diz, a Bíblia é econômica sempre, ela é econômica porque esse negócio de entrar em pequenos detalhes, dos curiosos, sabe, tem pessoas que querem os pequenos detalhes, a curiosidade, isso eu já disse para vocês, isso é do diabo, pertence para Satanás. Mas a palavra houve uma grande contenda, pronto, já decide para nós. Teria Barnabé dito, fica na paz, vou levar meu sobrinho comigo, escolha outra pessoa aí para ficar com você, Ou teria Barnabé lançado no rosto tudo que fez para Paulo desde a sua conversão? Olha aqui, Paulo, você é um ingrato, viu? Quando você estava lá, que ninguém queria você, eu que peguei você e coloquei você dentro da igreja. Aí tem mais uma coisa, depois compraram aquela passagem só de ida para você, lá para Tarso, você ficou um tempão lá, você ficou anos lá, isolado. Quem que foi lá buscar você? Eu fui lá, eu é que busquei você, gastei tempo, esforço, dinheiro, e aí Deus separou a gente, mas eu estava com você, ou seja, você que estava comigo, meu nome estava primeiro lá na lista do Espírito Santo, não é o seu nome, porque tem gente que gosta de jogar um monte de coisa na cara, como se Deus não estivesse fazendo, que é Ele que estivesse fazendo. Eu não creio que Barnabé fez isso, jamais. Eu creio que Barnabé fez exatamente o que ele fez, pegou o sobrinho dele e foi embora. Então, meus irmãos, a característica dele não dá para jogar as coisas na cara, mas o versículo 39, o filho da consolação e Saulo de Tarso, agora Paulo, a Bíblia diz que, e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Meus irmãos, cada um dos dois tinha sua razão, tá? Cada um. E eles não voltaram atrás, não sentaram e disseram assim, bom, vamos chegar num consenso aqui, não houve esse consenso, tá?
Então eu acredito o seguinte, irmãos, o Barnabé, ele fez o que sempre havia feito. O Barnabé simplesmente foi Barnabé, tá? Ele vai pegar o sobrinho dele, que está sendo desprezado nesse momento, e ele vai cuidar daquele que é desprezado. O seu ministério é basicamente relacional, né? O Barnabé, ele sempre tinha um olhar diferente para as pessoas. Ele aparece na Bíblia assim, ele vende tudo que ele tem e deposita aos pés dos apóstolos para ajudar os pobres e os necessitados, para ajudar a igreja de Jerusalém. É assim que ele entra na história. Ele gostava de ajudar, ele gostava de cuidar, ele gostava de suprir, ele gostava de estar junto das pessoas. Então o ministério dele era muito relacional, de estar ali presente com a pessoa. E seu investimento em Paulo, a gente já viu, foi gigantesco. Ninguém investiu tanto no ministério de Paulo quanto Barnabé. Então ele não ajudava só as pessoas de longe, ele ajudou, mas ele ajudou muito aqui o Paulo. Ele se tornou pai, ele se tornou amigo, ele se tornou a companheiro de lutas e jornadas. Então, ele fez isso com pessoas que conhecia, que desconhecia. Agora é o sobrinho dele que precisa de ajuda. É o sobrinho dele. O que ele faz? Ele continua sendo o filho da consolação. Ele faz o que ele sempre fez. Bom, agora eu vou cuidar do meu sobrinho, como eu cuidei do Paulo, como eu cuidei dos outros lá. Eu vou cuidar do meu sobrinho. Ele fez com João Marcos o que fez com todos. Confiou nele quando todos o desprezaram. Ele via um talento em Marcos que Paulo não viu. Ele via. Eu até creio, irmãos, que Deus deu isso como um dom para Barnabé, de olhar como ele olhou para Saulo e dizer, isso é um tesouro que precisa ser lapidado. E Saulo se torna o maior apóstolo de todos os tempos. Agora ele olha para o sobrinho e diz, bom, não é que ele vai ser um Saulo, um Paulo da vida, mas ele não é esse fracasso, ele não é esse derrotado, ele não pode ser jogado na lata de lixo. Então aqui, seu nome, ele não aparece mais no livro, é verdade. Livro de Atos, eu disse, ele sumiu. Mas ele aparece novamente em outros textos da Bíblia, no Novo Testamento. E tem uma coisa interessante, né? O fruto da sua empatia pelo sobrinho, pelo Marcos, nos deu o quê? O segundo evangelho. Quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse investimento que ele vai, pega o sobrinho, trabalha no coração do sobrinho, luta com o sobrinho, ele vai para a ilha de Chipre. Por que Chipre? Aí ele vai fazer missões em Chipre, ou ele vai crescer espiritualmente junto com o sobrinho em Chipre. O Barnabé era natural da onde? Alguém lembra? De Chipre. Então ele está voltando para casa. Ele está voltando para casa, ele está voltando para ensinar. Quem sabe ele vai fazer ali do sobrinho o seu último discípulo. Já está de idade o Barnabé. E ele vai gastar um tempo com esse menino, tempo precioso, a ponto desse menino crescer. E crescer de uma tal forma que o Evangelho de Marcos, todos os exegetas da Bíblia creem nisso, que é o proto-evangelho, que é a partir do Evangelho de Marcos que se sai Mateus, Lucas e depois futuramente João de uma forma separada, porque nós temos os evangelhos sinóticos, que é Marcos, Mateus e Lucas. Então, o proto-Marcos, como eles chamam, veja como Deus usou o Barnabé para essa relação com o seu sobrinho, nasceu um livro tão precioso que é o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos nos apresenta Jesus como o servo, né? Como o servo de Deus. Agora, meus irmãos, e o Paulo, né? Vamos ler aqui o versículo 39. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Bem, ele fez o que precisava ser feito, o Paulo. Então, como assim, pastor?
ele não achou razoável levar o João Marcos. Até que ponto o Marcos aceitaria receber ordens de Paulo? Até que ponto o Marcos aceitaria conviver com gentios? Afinal, nem o tio dele aguentava. Lembra que quando descia os que eram de Tiago, o Barnabé ia comer separado. Ele não se adaptou muito com aqueles gentios, a forma de viver dos gentios, apesar de ser um missionário. A pergunta é, será que isso é vantajoso para o ministério? Você ter uma pessoa trabalhando do seu lado, que não está disposto a viver todos os percalços, todas as durezas, todas as perseguições, todos os costumes. Por que será que o Hudson Taylor ele conseguiu ter tanto sucesso lá na China? É porque ele viveu como um chinês. Enquanto que os outros, os ingleses, os irlandeses, os escoceses, os americanos, colocavam aqueles paletóis, colocavam o sapato pretinho, tudo bonitinho, né? E lá aquele povo chinês com aquele chapéu esquisito, sabe? Parecendo uma peneira em cima da cabeça, com aquele sandália de pau, se vestindo de um jeito diferente. E lá está o nosso Hudson Taylor, colocou um chapéu parecendo tacho na cabeça, sapato no pé, e se vestiu que nem um chinês, e ia lá na casa das pessoas, pregar evangelho, né? E deu certo, deu certo. O missionário tem que estar pronto para viver como as outras pessoas. E Paulo fez o que tinha que ser feito, ou seja, ele nem por um segundo, ele estava pronto a admitir que uma pessoa fosse desprezar um gentil perto dele. Não que queria desprezar, mas pelas atitudes. Então, irmãos, o líder, ele precisa saber quem está ao seu lado. Marcos os abandonou no momento crítico, muito crítico. Na hora de receber as pedras, ele foi embora. Né? Na hora mais dura, ele foi embora. O líder precisa saber quem está do seu lado, né? Que esteja preparado para tudo, inclusive para receber as pedras. O Davi, quando ele é expulso de Jerusalém pelo seu filho, ele vai descer o vale de Baurim, subir a montanha, né? E depois, meus irmãos, ele vai embora para o outro lado do rio. É engraçado o seguinte, que praticamente todos o abandonaram, mas teve um grupo que não o abandonou. E esse grupo que não o abandonou, curiosamente, foi apedrejado. Foi apedrejado junto com Davi. Então, será que nós estamos prontos para receber as pedras? Então está lá, o líder precisa saber quem vai estar do seu lado, se ele está preparado, inclusive, para receber pedras se elas vierem. Porque para receber os louros, para receber os prêmios, isso é fácil encontrar. Você acha de monte. Paulo escolhe Silas e vai visitar as igrejas. Silas torna-se o grande recebedor de pedras junto com Paulo. Coitado do Silas. Ele começou o ministério missionário, a pessoa começa com aquela ilusão, né? Vamos pregar, vai evangelizar um monte de pessoas e coisa e tal. Imediatamente eles foram para Filipos, e chegando em Filipos, não tinha pedra. Mas acredite, era tão pesado quanto pedra. Eles foram chicoteados, presos com os pés e as mãos, a ponto de Deus ter que mandar o quê? Um terremoto para livrar eles. Vocês sabem o que é isso? Você sabe o que é você viver uma prisão, você ser surrado, você ser amarrado, preso com a cabeça, os pés e as mãos numa madeira e ainda passar por um terremoto? Isso é o Silas. Então Silas, ele estava preparado, espiritualmente preparado, para viver tudo que um missionário tem que viver. A vida de missionário não é para molenga, não. Não é, não. Deus trabalhou naquela ruptura, né? Foi uma separação, mas não foi uma quebra de ponte. Não foi o fim da amizade, foi o fim da parceria. Não deixaram de ser amigos, só não deixaram,
só deixaram, tira o não lá, tá? Não deixaram de ser amigos, só deixaram de viajar juntos para fazer missões. Mas não teve uma ruptura total no relacionamento deles. Teve um problema de relacionamento. Mas agora era o momento de cada um ir para um lado. E cada um foi para o lado. Mas não foi uma quebra de ponte. O que é quebra de ponte ou queimar a ponte? É quando você fala assim, ó, nunca mais, certo? Não quero mais ver, não quero mais não sei o quê, e coisa e tal. Isso é quebra de ponte, isso é queimar ponte. Então Deus, Ele permite problemas relacionais para nos fazer crescer espiritualmente. Ele permitiu que houve essa confusão com os dois primeiros missionários da história, Paulo e Barnabé. Você pode imaginar que um dia ia acabar assim? Não, não dá para imaginar, mas acabou assim, eles se separando. E a continuação da história mostra que tanto Paulo quanto Marcos, eles cresceram muito. Os dois precisavam crescer. O Paulo, por exemplo, ele vai escrever lá em Colossenses de uma forma positiva, de Barnabé e Marcos. Ele não fica mal falando, nem o Barnabé e nem o Marcos. Então vamos dar uma olhadinha lá. Colossenses capítulo 4 e versículo 10. Colossenses capítulo 4 e versículo 10. Aristarco está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Ele está dizendo para a igreja de Colossos, receba o Marcos, porque eu já dei informações sobre ele, já dei testemunho. Para Paulo, meus irmãos, mandar ele ser recebido em Colossos, é porque não teve aquela quebra de ponte. Eles deixaram de viajar juntos, mas eles não deixaram de ser amigos, eles não deixaram de ser irmãos, eles não deixaram de trabalhar na obra do Senhor. É muito importante entender isso. Deus permitiu esse crescimento no final do ministério de Paulo. Agora é talvez uma das últimas coisas que Paulo escreveu, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, ele fala assim, olha gente, a situação estava feia mesmo, né? Só Lucas está comigo, todo mundo tinha abandonado ele, né? Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Não é maravilhoso ler isso? Ele não queria levar o Marcos. Naquele dia ele tinha razão. Aí o Barnabé pega o sobrinho, discipula o sobrinho também muda. O sobrinho agora não é um abandonador de obra. O sobrinho, ele quer visitar as igrejas. Agora o sobrinho, ele sabe que Paulo está preso, que Paulo vai ser condenado, que Paulo vai morrer. E ele diz assim, traz o Lucas, porque ele é muito útil no ministério. Ele é uma pessoa útil. Então, irmãos, os dois tinham razão. E a gente sempre fica querendo, quem que está com a razão? Sabe por que a gente quer isso? Porque a gente quer estar no controle. Lembra daquela questão do controle? Ah, não, se não for no 4 de abril eu não posso, né? Então não vou, né? Olha, eu não vou, você vai? Se eu fosse eu não ia não, porque, né? Não é assim? Se eu não vou, não quero que ninguém vai. Isso quer dizer que você quer o controle. O Paulo e o Barnabé, eles tomaram uma decisão dura, crítica, muitas vezes, né? Mas era uma decisão espiritual. Naquele momento, o Marcos, ele não estava preparado para as missões. Depois, sim, ele estava preparado para ajudar no trabalho missionário. Mas naquele momento, ele não estava. E aí, meus irmãos, como é que nós vamos classificar essa ruptura? Seria uma ruptura relacional? Não. Existem problemas relacionais na igreja cristã. Mas elas necessariamente não precisam ser transformadas numa ruptura de relacionamentos. Estariam os dois cortando relações de uma antiga amizade, companheirismo, cuidado um pelo outro e amor?
Não, eu não vejo isso nas Escrituras. Você não aconteceu isso, definitivamente, entre Paulo e Barnabé, tá? Continuaram amigos, eles foram companheiros, eles cuidavam um do outro, eles amavam um ao outro. Então, não aconteceu isso. Foi uma ruptura ministerial. Chegou o dia que os dois já não podiam mais trabalhar juntos, como aconteceu com Abraão e com quem? Com seu sobrinho Ló. Agora, cada um tem que escolher o bom lugar. O sobrinho Ló escolheu um mau lugar. Aí já não é culpa do Abraão mais, não é verdade? Fundir as duas rupturas é muito prejudicial. Uma coisa é divergir sobre fé, como aconteceu no começo do capítulo 15. Não abrir mão do caminho da salvação. Uma coisa é falar assim, olha, se vocês quiserem pregar um evangelho falso, vamos se separar para sempre. Tá? Não dá certo isso não. Uma coisa é fé, né? Outra é divergir sobre o comportamento de A, de B, como foi no caso de Paulo e Barnabé, que eles estavam divergindo sobre o comportamento de Marcos. E é comum divergir sobre comportamentos e métodos de trabalho, e o melhor é a separação. Se existe diferenças de método de trabalho, vai ficar brigando o tempo todo? Separa. Separa, os axiomas da separação, não tem jeito, né? Então, irmãos, confie em Deus quando surgirem problemas de relacionamento. Confie em Deus. Foi o que aconteceu aqui no final do capítulo 15. Tem problema de relacionamento na sua família? Se tiver, confie em Deus. Aprenda a confiar no Senhor. Deixe o controle na mão dele. É no trabalho? É na igreja? Você tem um problema na sociedade, com alguém, com o seu vizinho, tal, né? Olha, Deus, ele permite muitas coisas, muitas situações, o objetivo é o seu crescimento espiritual. Às vezes, na própria casa, no lar, né, tem um problema sério lá, e aí, o que acontece? Deus, ele vai trabalhar. Você continue, faça isso, sirva a Deus, você ame a Deus, você sirva a Deus na igreja, esteja firme, coloque Deus em toda a questão, e olha, espere, no momento você pode não estar entendendo, mas mais para frente você vai acabar entendendo. E o mais importante, irmãos, não é preciso queimar pontes, tá? Talvez isso já nos ensinasse que amigos podem discordar sem deixar de ser amigos. Amigos podem desenvolver ministérios distintos sem deixar de ser amigos. Amigos podem ter opiniões e vocações distintas sem deixar de ser amigos. Paulo e Barnabé, houve uma separação no ministério, mas não no relacionamento de amor entre eles. E é muito importante que isso seja dito nesse nosso estudo tão precioso do livro de Atos. Olha, irmãos, esse estudo do livro de Atos, para mim, ele tem sido maravilhoso, né, para a minha vida espiritual, e eu espero que seja na sua vida também, porque é a história da igreja, a história como a igreja se desenvolveu, é a história como as pessoas que pertenciam para essa igreja se desenvolveram. E nós temos muito, mas muito que aprender na história da primeira igreja, que é Jerusalém, e das outras primeiras igrejas, né, a igreja primitiva do Novo Testamento. Agora, hoje, por exemplo, um problema de relacionamento. Semana passada foi um problema de fé, de crença. E aí vai aparecer e surgir novos problemas, novos desafios que nós encontramos sempre na nossa igreja. Por isso é muito importante o estudo do livro de Atos para a nossa igreja. Amém?